lá de Jequitinhonha e Mucuri em Teófilo Otoni. E, na realidade, é um trabalho que eu vou apresentar, é o pontapé inicial de uma pesquisa que começou, a priori, como uma ideia, um trabalho de conclusão de curso me orientando, e aí a gente foi vendo que estava rendendo algumas coisas. Então, a gente começou a fazer uma análise a princípio do modelo SIM, e aí a gente aplicou ao estudo da influenza A, ou a famosa gripe suína. Só para começar dando nome aos bois, o modelo CIR, na realidade, é um modelo epidemiológico criado por Kermit McCaffrey em 1927, e ele parte do pressuposto que, dada uma população em uma região, você vai dividir essa população em 3 conjuntos que estão disjuntos. Seria o conjunto das pessoas que são suscetíveis, ou seja, as pessoas que possuem potencial para serem infectadas pela doença e não estão. O conjunto das pessoas infectadas, que é aquela que a gente chama de doente de fato, que é aquela que começou a apresentar os sintomas da doença. E o último conjunto é o conjunto das pessoas que são chamadas de removidas do sistema, ou seja, aquelas pessoas que ou se curaram ou elas morreram. O modelo CIR também adota a hipótese de que a quantidade de habitantes da população é uma constante. Então, não leva em conta, quando analisa uma região, movimentos migratórios. Então, não leva em conta gente que saiu, gente que chegou. Isso eu não estou levando em conta. Além disso, ele assume que as variáveis S e R eles podem ser descritas através de funções que dependem continuamente de uma variável temporal que ele chama de T. E aí, essa constante N, na realidade, é dada pela soma desses 3 conjuntos em cada instante. Mas a soma das 3 funções é sempre constante. Além disso, eu estou considerando que a doença analisada, o modelo considera que a doença analisada é autoimune, ou seja, você pegou a doença, ou você vai se curar, ou você vai morrer. E se você der a sorte de ficar curado, você não pega ela de novo. E, além disso, ele parte de 2 pressupostos. Que primeiro, que a taxa de variação da população que é suscetível é proporcional ao número de encontros entre as pessoas que estão suscetíveis às infectadas, depende desses encontros, e que a taxa de variação da população removida é proporcional à população infectada. São 2 pressupostos bastante razoáveis. Uma vez com isso, eu tenho este modelo, é um modelo descrito por eles, é um modelo baseado no sistema de equações diferenciais não linear, né, onde aquelas variáveis beta e lambda são constantes. Beta eu vou chamar de taxa de infecção da doença, e lambda é a taxa de remoção do sistema, seria o somatório entre a taxa de óbito e a taxa de cura da doença que eu estou analisando. Bom, inicialmente, observando aquele modelo, tendo em vista que a soma das 3 funções dá sempre uma constante, então eu vou ter aquela primeira igualdade. Uma outra coisa que a gente observou é que, para eu ter uma pandemia ou uma epidemia, eu tenho que haver um acréscimo no número de infectados. E quando eu penso no acréscimo de número de infectados, então eu estou dizendo que a derivada primeira da função que descreve infectados tem que ser positiva. Olhando para o sistema, então eu vou ter essa equação, vou cair nessa desigualdade aqui. Pensando que aquele valor ali é sempre um valor positivo, eu vou chegar nessa desigualdade. Essa desigualdade é que esse valor é o que os biólogos chamam de número médio de infecções causadas por uma pessoa. Ou seja, se eu estou infectado, em média, eu vou infectar essa quantidade de pessoas à medida que eu as for encontrando. Bom, esse valor a gente chama de R0, depende também da variável temporal. E aí, se eu tenho uma epidemia ou aumento o número de infectados quando esse R0 é maior que 1, eu vou dizer então que a minha epidemia vai decrescer quando este R0 for menor que 1. E aí eu chego a essa desigualdade. O importante dessa desigualdade é que eu estou dizendo o seguinte, que a teoria apocalíptica dos biólogos por esse modelo é mentirosa. Porque há uma teoria feita por estudiosos da área que dizem que toda a população, toda a humanidade vai morrer por causa de um vírus. Por esse modelo, se eu pensar que a quantidade de pessoas suscetíveis vai decrescer com o passar do tempo, porque elas vão começar a se infectar, vai chegar um momento que essa desigualdade vai ser verdadeira. E portanto as pessoas vão parar de se infectar. Então uma epidemia de qualquer coisa não vai matar a população como um todo. E aí, uma outra observação que nós fizemos é que se você tem uma população muito pequena, então, você não tem nenhum começo da pandemia ou de uma doença. Você pode colocar o sujeito zero, mas não vai dar uma epidemia lá dentro. Bem, uma vez que nós fizemos
fizemos isso, nós começamos a tentar determinar uma solução para esse modelo. Só que aquele modelo de equações não lineares que dava todo muito trabalho. Então nós pensamos uma variação em que você está analisando apenas o começo da doença. E aí no começo da doença eu posso pensar que a quantidade de removidos do sistema é muito pequena, quase desprezível. E aí fazendo algumas manipulações algébricas, eu consigo chegar nesse sistema, e aí eu considero aquelas duas condições iniciais, e aí eu passo para resolver esse sistema. Eu somo originalmente essas duas equações, e aí eu caio dessa EDO de primeira ordem em S mais I, que me leva a essa possível solução para S de T. Uma vez que eu encontro o S de T, eu volto na segunda equação do sistema, substituo, e vou ficar com essa simpática equação de primeira ordem, uma equação simpática para a função I de T. Aplicando o método de Bernoulli para resolver essa equação, eu concluo que I de T tem essa cara, onde aquela constante C é dada por S0 mais I0 menos 1, mas S0 em 0 seria a quantidade de suscetíveis no instante 0, e a quantidade em I0 é a quantidade de infectados no instante 0. O min eu consegui determinar, é dado por beta menos lambda mais beta C. O D tem aquela cara simpática, e aí, neste caso, eu considero que o número de removidos é a população, menos a quantidade de suscetíveis, menos a quantidade de infectados. Uma vez que nós fizemos isso, nós tivemos aí uma grande dúvida, porque nós achamos uma solução para uma variação do modelo ciclo. A pergunta é, essa solução que a gente acha certo no modelo como um todo? Então aí nós partimos para fazer uma simulação numérica do modelo como um todo. E aí nós analisamos a princípio a influenza A, gripe suína, porque é uma doença autoimune. Utilizamos os dados do município de Ipatinga, e aí uma briga para poder achar dados reais confiáveis. Em 2009, nós adotamos a partir daquele ano a população de 244.508 habitantes. Supomos que tinha um indivíduo zero LAREC, e a partir daí fizemos uma simulação com WX máximo. Os resultados que nós encontramos estão nessa tabela. Perceba que a partir do 15º dia, a quantidade de suscetíveis começa a ficar constante, o que diz que, de fato, a população não ia morrer nunca. Né? De fato, ele apenas corrobora aquilo que nós havíamos observado anteriormente. Uma outra coisa que nos chamou bastante atenção é que esses resultados, eles condizem muito com essas soluções apresentadas. A hora que ele substituiu direto nessas funções, por acaso o resultado foi o mesmo. Então, só para concluir, os dados da simulação se aproximam dos dados reais, que é esperar. Os dados da simulação aproximam-se também dos dados da solução analítica, o que me deixou particularmente bastante feliz quando isso aconteceu. O mesmo começou a ocorrer ao analisar os outros municípios, e aí a nossa grande dúvida é: isso vale para qualquer município? A gente, na verdade, analisamos 4, que foi Ipatinga, Belo Horizonte, Ribeirão Preto e São Paulo, e nós conseguimos achar dados desses municípios. Ao fazermos algumas manipulações com os parâmetros e começarmos a pensar no campo de direções das soluções daquele modelo, aparentemente, ainda não consegui provar isso, aparentemente a solução, elas convergem para aquela solução analítica apresentada. A gente está agora mexendo com isso para verificar se de fato isso confere, mas se conferir, então aí nós temos uma forma de, num primeiro momento, tentar entender como é que se comporta qualquer doença autoimune, e aí isso interessa muito para a OMS, porque as gripes costumam ser cíclicas. Na realidade, a gripe suína é uma variação da gripe espanhola, que é uma variação da gripe de Concôndrio, que é uma variação da gripe asiática, e assim por diante. Então, espera-se que daqui a uns 10 anos vai ter uma outra gripe desse tipo. Algumas referências, e, bom, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção. Vou fazer teste colocando mais pessoas infectadas no lugar de Sim, fizemos. Eu não apresentei, mas fizemos também, por exemplo, em Ribeirão Preto, os sujeitos eram, na realidade, eram 8 casos, que apareceram de uma vez só. E deu a estabilidade. Deu a estabilidade mesmo. mesmo. As condições iniciais, eles mudam muito. Muito, mas nesse caso também coincidiu. O que particularmente deixou feliz quando isso aconteceu. Uma curiosidade, esse teu modelo ele pode ser aplicado de uma forma mais geral, ou seja, você está trabalhando com H1N1, mas
eu poderia trabalhar, por exemplo, com dengue, também tem suas variações? Com algumas variações sim, porque a dengue, o grande problema, o segundo modelo apresentar, eu não cheguei a falar, essa equação eu posso, porque aqui eu estou considerando inclusive que a doença não é mais autoimune. Por isso que eu tenho essa variação aqui. Então eu estou tirando a autoimunidade da doença. Aí no caso de dengue, sim, eu poderia pensar pensando neste modelo. Pensando no modelo CIR original, não. Porque dengue não é autoimune, você pode ter ela várias vezes. O modelo tem parâmetros, né? Tem. Manda, delta. Como você obtém esses parâmetros? Essa que é a briga, porque a gente conseguiu, no caso da gripe suína, com o site da OMS. A OMS tem No meio desses dados. esses dados. Mas aí também tem mais um problema que a gente está também fazendo, que é, tentando analisar, que é o seguinte: se estiver desilando pela gripe suína, eles costumam ser, graças a Deus, eles são constantes, por isso que funcionou. Mas se eu pegar, por exemplo, a gripe espanhola, não era, dependia de acordo com o tempo. Porque o vírus começou a ter sobremutação no organismo.